Fala galera, então chegamos a esse sétimo episódio de Agatha Desde Sempre. E eu quero falar assim, ó, esse episódio pra mim aqui, ele é o favorito que teve até agora, porque simplesmente ele entregou um roteiro muito bem estruturado e a personagem da Lilia, ela simplesmente se tornou, cara, uma personagem, assim, ó, quase tô falando palavrão nesse momento, assim, ó, de tão boa que foi essa personagem durante essa série e o quanto que ela cresce nesses momentos onde a gente se aprofunda, não só na sua história, mas principalmente no que estava acontecendo e cada ligação que vai acontecendo com cada episódio, cada fato, e a gente vai pegando esse roteiro completamente não linear que vai apresentando no episódio e vai montando toda a estrutura para chegar nessa aprovação, mais uma aprovação ali vencida, e a maneira como isso realmente se concretiza ali com, cara, o sacrifício. Existe um grande sacrifício pela Lily nesse momento ali, e o tempo que ela adorou ser bruxa, tudo que ela viveu e o quanto que esse sacrifício ela tá realmente fazendo com um agrado gigantesco assim para acontecer. Cara, que baita episódio, que baita episódio. Cada ligação com cada episódio anterior, assim, preenchendo essas lacunas pra gente com um grande propósito. Tudo nesse episódio ele veio com um grande propósito. E tu chegar, né, nesse momento final ali, e tu ter, inclusive, a torre invertida, que era algo que estava muito perdido, muito perdido. E tu entender qual é o significado da torre invertida, e tu praticamente aniquilar uma possibilidade que tu tinha ali de um antagonismo. A partir do momento que esse sacrifício ele acontece, automaticamente, tu acaba com as sete de Salem. Tu acaba com a perseguição que estava acontecendo ali. E deixa, evidentemente, colocado para os dois últimos episódios, até a pergunta que eu fiz nas duas últimas semanas em vídeos separados sobre Agatha. Quem era, né, o verdadeiro vilão, quem era o verdadeiro antagonista, o que estava rolando de teoria e tudo mais. E se precisava realmente ter um grande vilão aparecendo. Ser esse grande vilão, o personagem, tá? Que simplesmente sumiu nos dois últimos episódios e agora se entende claramente do porquê que ele se desapareceu do nada e porque também ela vai ser essa grande antagonista, ela é a bruxa verde original, é ela, tudo é ela, entendeu? E ela ser a morte, cara, encaixa com a teoria que tinha rolado desde lá do princípio. E tudo tá realmente dentro do acordo, né, entre a Ril e a Agatha. Os poderes e os corpos. E esse sacrifício, ele tá colocado também nessa clareza já do que pode, né, se esperar daqui para frente ali dos três restantes, cara, no que tiver que acontecer no restante desse caminho. Então, assim, a história da Lilia, ela se conclui de uma maneira assim, ó, perfeita. Perfeita, cara. No melhor episódio de entrega de roteiro, de construção toda pra gente ter todas essas lacunas preenchidas ali, e uma personagem que, obviamente, vai fazer muita falta daqui pra frente, né? E eu gosto, inclusive, das próprias dicas que ela coloca pra frente, né? Porque essa questão toda do fluxo temporal, essa questão que a gente vai vendo ali também, né? De como é que funcionam os saltos para ela, de não enxergar as coisas de uma forma linear, assim como o roteiro desse episódio, ele é tão claro e tão bem estabelecido e tão bem realizado, entrega já essas possibilidades todas para frente, né? Cada um recebe um indicativo de coisas que vão acontecer nesses dois próximos episódios ali. E isso tudo, cara, se encaixou assim de uma maneira perfeita para encerrar a história dessa personagem. Tem dois fatores ali, né, que o episódio ele brinca também. Quando tá, né, o Billy, ou será o Tommy, aí que tá, essa primeira, né? Eles voltarem, tá, num assunto que já tá bem definido, mas algo como dúvida ainda, por Billy, para ele realmente ter o entendimento se ele é o Billy ou se ele é ali o Tommy, ele ter essa dúvida, cara, é algo bastante interessante assim, porque quando tem a conversa, né, da Agatha com o Billy, e eles estão, antes de chegar ali no castelo da aprovação, existe a conversa sobre a Wanda. Existe a conversa sobre a Wanda não ser mãe dele, né, por considerar realmente quem seria a sua mãe ali. E aqui já tem algum resquício, cara, que é interessante do porquê que acontece, né? Essa diferença ali de pensamento. Eu acho bastante interessante, cara, tu ter um conflito ali. E ao mesmo tempo, ter algo já claro do que é que ele quer no caminho. Que automaticamente é o que sai nas cartas também da questão do reencontro. O reencontro dele com o irmão.
seja qual irmão for. Eu acho até que essa questão da dúvida, ela é só mais para brincar com nós, espectadores, em relação a essa possibilidade. Acredito que ele não vai ser o Tom, acredito claramente que ele é o Billy, tá? É mais uma brincadeira de teorias para a gente ficar daqui até a próxima semana, quando a gente vai ter o encerramento de Agatha. E a segunda parte é sobre esse destino da Wanda. Quando tem, né, essa conversa ali, que tá o Billy, tá a Agatha, e se entra, né, pela segunda parte dessa conversa, o que aconteceu realmente com a Wanda? Ela morreu? Ela não morreu? Ela pode voltar? E a Agatha, ela não dá certeza e a gente entra nesse campo, né, vago. Tá tudo completamente vago sobre essa questão ali. Inclusive, ele traz isso depois, né? O Billy traz isso pra Agatha depois, assim, pô, tu tem como dar alguma resposta direta, porque não tem como ser tão vaga em todos os tipos de assunto que a gente tá conversando aqui. Então, eu gosto, cara, de quanto que o episódio ele brinca também com essas possibilidades todas pra gente, que eu não acredito que realmente a Wanda vai ter qualquer tipo de participação nessa parte final de 2 episódios que a gente vai ter na próxima semana ali de encerramento de Agatha. Vai ser tudo em relação a esse reencontro aqui. E tudo também no confronto que vai ter em relação ao Rio, agora já designado muito claramente quanto à morte. Tá ali a real vilã, né? E a vilã ter sido participante desde o primeiro episódio é importante também assim, para dar muita força para o que Agatha está apresentando dentro dela, para que não se tenha algo vindo de externo e entrar simplesmente ali como um fator inesperado e querer que esse fator todo tenha força, só que ele automaticamente teria que ter uma grande consequência para tudo. Ser um personagem já ali existente deixa tudo muito mais forte, entendeu? Porque, obviamente, a gente podia ir, como é o título da série, pô, o vilão poderia ser, cara, a Agatha desde sempre, a Agatha desde o princípio. Mas ser a Rio, cara, tá perfeito, porque tudo que existe entre as duas ali, é óbvio que vai ser o foco maior para esse final. Eu tô com um grande pressentimento, tá, que o sacrifício tanto da Alice e agora da Lilia, né, vai acabar também chegando na questão da Jan. A Jan também não parece ser um personagem que vá ter, cara, essa chance de chegar ao final do caminho. Não parece, tá? As provações, querendo ou não, elas quase tiveram um fim, né? A gente não tem a questão de quem estava participando ali do Coven, a gente não tem do Billy, mas não sei se ele teria essa questão de provação dele. E tem a questão da Rio também, que também não sei se teria também algo ali para ser colocado como uma aprovação para ela também. Mas tem esses dois personagens, a gente tem 2 episódios ainda pela frente, entendeu? E qual será realmente o quanto que o final, né, do caminho vai ter de tempo dentro da grande conclusão que a gente vai ter no último episódio ali. O quanto que vai se passar nisso também. E acho que, assim, ó, vou botar antes de encerrar uma gaveta, tá? Cara, adorei as fantasias. Adorei o quanto que eles vão brincando com essa mitologia toda existente dentro da Disney ali para figurinar cada personagem dentro desse castelo. É, cara, assim, ó, é uma diversão pura e o episódio sabe dar uma leve brincadeira em cada situação sem perder o ritmo. Porque seria muito fácil tu quebrar o que está acontecendo de ritmo de episódio ali por causa da piada. E eu gosto que o episódio ele dá uma leve curva só para te deixar, né, também respirar com cada figura que está sendo representada ali para cada personagem, né, eles com a fantasia de cada personagem já da mitologia toda que a gente tem dentro da Disney, cara. Mas depois ele volta e ele segue. Então é apenas um tempo de respiro ali para te identificar quem é quem e segue a história, porque a história realmente é o foco principal. E tudo aqui, cara, que está sendo colocado dentro de Agatha, daí sim, galera, pô, é algo que me surpreende bastante e me surpreende assim, de uma maneira extremamente positiva. Tu saber contar uma história de sequência de algo que a gente viu lá atrás, ainda durante a pandemia. Algo que não se imaginava que teria uma sequência e não teria talvez até um porquê de existir essa sequência dessa história toda. E ela ganha uma relevância muito forte, porque é uma história que está sendo muito bem contada. E sempre brincando com algo que ficou claro desde o princípio. O quanto que eles vão no limite do que pode chegar
do suspense pro terror. O quanto que, né, as relações que vão existindo ali do Coven, da Sete de Salem, da morte, o quanto que vai brincando com o aspecto do gênero em si ali, quase extrapolando o limite, mas nunca ultrapassando esse limite. Só que ao mesmo tempo, mostrando, pô, essas possibilidades todas que a gente tem em cenas muito bem realizadas também, para brincar, cara, com esse suspense, para entrar também em situações ali de terror. Então, tá assim, ó, um acerto fenomenal. Cara, tô adorando demais, e esse episódio pra mim, assim, ó, ele eleva até o patamar por entregar, cara, daí sim, um roteiro, mas muito bem estruturado, de uma forma não linear, totalmente ali condizente, fechando por completo com a história da personagem e principalmente a história que precisa ser apresentada e contada pra gente em pouco mais do que 28 minutos, quase 30 minutos. É muito bem feito, muito bem realizado. Galera, coloque mais nos comentários o que acharam sobre esse episódio, o que acharam agora da definição da nossa vilã, o que acharam também ali, né, da dúvida toda do Billy, se ele é ele mesmo, ele como Billy, ele como Tommy e tudo mais. Acho que a feiticeira pode aparecer no último episódio, ou acho que não, que realmente ela não vai ser parte dessa história que está sendo contada aqui em Agatha. E agora, como que vai ser o confronto também, né, da Agatha contra a Rue, porque isso com certeza vai acontecer. Obviamente que não vai se centrar apenas nas duas ali, mas as duas, cara, são o foco principal, porque as duas são polos, né, que estão mostrados pra gente desde o primeiro episódio. Ou seja, agora nesse momento de arco final de toda a série, é óbvio que elas têm que entrar num confronto ali também. Cara, que baita série. Coloque abaixo nos comentários, galera, o que acharam. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.